o bom poder de Deus, amado, no seu serviço, na sua vida, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa. Receba o poder do Espírito de Deus. Convido o vinho a estar aqui conosco. Ele que vai ser um canal da graça do Senhor sobre nossas vidas. Boa noite, vinho, a paz de Jesus. Boa noite, a paz de Jesus. Uma alegria mais uma vez poder estar junto com vocês aqui, para podermos ministrar, para podermos nos alimentar da poderosa palavra de Deus. Como é interessante a palavra do Senhor, porque eu quero também convidar você para que pegue junto comigo a palavra que está em Lucas, capítulo de número 7, Evangelho, segundo São Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 7, e versículo de número 11. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Everson, estou sempre aqui com os irmãos aqui da comunidade, Coração Missionário, bebida é vinho, e tem essa honra, essa graça da parte do Senhor, de ser chamado, de ser escolhido para poder anunciar a palavra, poder pregar o Evangelho da paz, o que eu faço com toda a dor, com toda a alegria do meu coração. Então toma comigo então a palavra, Lucas, capítulo 7, e versículo de número 11, diz assim: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. E os que levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, a palavra do Senhor é clara para nós, vamos mostrar que Jesus, de uma forma extraordinária, ele interrompe o enterro. Mas o que mais me chama a atenção nessa palavra era a situação daquela senhora que tinha o seu único filho, já dizia, que era viúva, e agora estava perdendo o seu único filho. E para aquela situação, para aquele povo, uma mulher viúva e já sem filho, era como se fosse uma mulher à parte, não teria mais direito nenhum à sociedade. E aquela mulher vinha chorando copiosamente junto com as suas amigas. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, em que uma pessoa te convida a ir a um enterro, depende de uma pessoa que você conheceu, uma pessoa que fez parte da tua vida de uma forma ou de outra. E quando você chega no enterro, você não conhece ninguém, porque todos estão ali no pranto, estão todos chorando a morte daquela pessoa. E você olha, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe, você não sabe quem são os irmãos. E você, naquela situação, você se solidariza com eles também, não é? E Jesus, quando chega naquele enterro, quando ele percebe que vem descendo a cidade, a porta daquela cidade, aquela multidão de gente chorando, pranteando, porque além de estar chorando pela morte da pessoa, também estavam chorando pela situação daquela senhora, viúva, agora também já sem o seu filho. E todos iam chorando, mas Jesus percebe que no meio daquelas pessoas que choram, tinha uma pessoa em particular, aquela viúva. E aquela viúva chama a atenção de Jesus de Nazaré. E diz o texto da palavra do Senhor que Jesus se aproxima daquela mulher, caminha em direção daquela mulher, ele se compadece da situação que aquela mulher estava passando. E se aproximou daquela mulher, se aproximou também daquele esquife.
E quando Jesus se aproxima daquela situação, ele percebe aquela mulher daquela forma, ele se compadece da mulher. O coração de Jesus se move de dor e compaixão por aquela mulher, e ele se aproxima ali daquele esquife, ele estende a sua mão, ele toca aquele esquife, ou seja, ele toca aquele caixão, e chama aquele moço a voltar à vida de novo. E para surpresa e para susto também de todos, aquele moço volta à sua vida e volta a falar com Jesus de Nazaré. A alegria daquela mulher foi tamanha, e todos ficaram perplexos de ver aquela situação, de ver aquela ação de Jesus naquele momento. E todos saem dizendo: olha, Jesus curou mais uma pessoa, Jesus trouxe a vida daquela pessoa que estava morta, e todas as pessoas estavam falando do milagre. Mas o mais interessante está antes do milagre. O mais interessante está antes de Jesus fazer aquele moço voltar à sua vida, e foi o fato de se aproximar daquela família, se aproximar daquela família que sofria, se aproximar daquela viúva que tinha perdido tudo, que já estava praticamente à margem da sociedade. Jesus se aproxima dela. Meu amado, nosso tema desta noite é aproximai-vos do Senhor. E eu entendo que naquela viúva, mesmo sem saber, mesmo talvez sem falar a oração que ela havia feito, talvez na hora da enfermidade do seu filho, mas ela quis se aproximar do Senhor. Ela quis se aproximar de Deus. Tenho certeza que aquela viúva, ela levou uma oração a Deus, dizendo: Senhor, venha em meu socorro. E naquele instante em que ela elevou a sua oração, ela em primeiro lugar se aproximou do Senhor. Porque a oração, ela nos faz nos aproximar de Deus, mesmo quando parece que a nossa oração, ela não tem base, mesmo quando parece que a nossa oração não se aproxima de Deus, mesmo quando parece que a nossa oração não está surtindo efeito algum. A nossa oração nos aproxima de Deus, porque a oração, ela é uma conversa entre duas pessoas. A nossa oração é uma conversa entre nós e o nosso Deus. E eu tenho plena convicção, ao analisar esse texto, ao meditar e aprofundar um pouco mais nessa oração, ou melhor, nesse texto da palavra do Senhor, eu consigo perceber que aquela viúva, ela fez uma prece ao nosso Deus. Ela fez uma oração a Jesus para que ele viesse em seu socorro. Certamente ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus de Nazaré. Certamente ela já tinha ouvido falar que Jesus andava por ali, que levantava os mortos, que trazia a vida de novo àquela pessoa que já havia morrido, que talvez curasse e libertasse. Ela já tinha ouvido aquilo. E certamente ela também faz a sua prece, ela faz a sua oração, ela clama, ela invoca o Senhor, ela convida o Senhor para que viesse no seu momento de desespero, no seu momento de dor, no seu momento de desespero. Ela convida o Senhor: venha estar comigo, Senhor. Talvez, amado irmão e irmã, ela nunca tivesse visto Jesus de Nazaré, mas o seu coração estava próximo de Jesus. O seu coração estava sintonizado em Deus. O seu coração tinha sede de um Deus que pudesse levantar o seu filho da morte, que pudesse levantar o seu filho da sua enfermidade. E o coração daquela mulher fez com que Jesus de Nazaré estivesse passando próximo daquela cidade de Naim. Fez com que Jesus de Nazaré passasse pela porta da cidade de Naim. E passando por aquela porta da cidade, ele percebesse, ele visse que algo precisava da sua ação. Ele percebesse que alguém lá dentro estava clamando por ele. E quando ele vai passando pela porta daquela cidade, lá de dentro, ou melhor, lá de fora, ele percebe que lá dentro vem acontecendo um enterro. E aí Jesus entende que o que estava aproximando ele daquele velório, o que estava aproximando Jesus de Nazaré daquele morto, não era simplesmente a sua morte, não era simplesmente aquele alvoroço que se fazia em volta, mas era o coração de uma viúva clamando pela misericórdia de um Deus. Era o coração da viúva que clamava: Senhor, vem, aproxima-se de mim, Jesus de Nazaré. E naquele instante, Jesus, ele vai, e no meio da multidão, no meio daquela multidão, ele percebe que era a viúva que estava ali. Por quê, irmão? Porque o coração da viúva estava atraindo Jesus de Nazaré. Por isso que a palavra do Senhor, ela fala claramente para nós, em Tiago capítulo 4, versículo 8: aproximai-vos do Senhor, e Ele se aproximará de vós. Para que o Senhor, ele venha de encontro às nossas necessidades, para que o Senhor, ele venha de encontro àquilo que nós tanto necessitamos, aquilo que nós pedimos, talvez seja aí na tua casa, a
falta de paz, talvez seja falta de amor, talvez seja uma enfermidade que se alojou na tua casa, talvez seja tantas coisas, a dificuldade financeira, eu não sei, mas o que pode aproximar o Senhor da sua realidade, meu amado, o que pode aproximar Jesus de Nazaré, fazer com que Ele passe aí na tua casa e reverta a situação, porque é exatamente isso que Ele faz. Ele reverte aquela situação de pranto a alegria, porque da morte chegou a vida. E aquele moço se levanta e começa a falar com o Senhor, ou seja, ele realmente veio para viver no meio daquelas pessoas. E o que aproximou Jesus naquele instante foi o coração daquela viúva. E Jesus de Nazaré, irmãos e irmãs, Ele está no meio de nós. Ele é muito mais certo, Marcelo, ele é muito mais real que todos nós aqui presentes, do que vocês aí na tua casa. Ele é um Deus presente. E digo mais a você, irmão, Ele está passando pela tua casa, Ele está passando próximo de você, Ele passa diante da tua situação e Ele não quer ficar indiferente. Muito pelo contrário, quando o Senhor Ele vê aquela ação, quando o Senhor Ele vê aquele sepultamento, quando o Senhor vê aquele enterro que seguia, Ele vai lá e intervém naquele enterro. Ele muda a história. E na minha vida, da sua vida não é diferente. Desculpa, mas Jesus de Nazaré, irmão, Ele não quer ser um espectador da tua vida. Ele não quer ficar somente assistindo o que passa com você. Ele não quer ficar somente observando os seus choros, os seus tropeços. Ele não quer ficar olhando para a tua casa e ver a desavença, e ver o choro, e ver a enfermidade. Quem sabe até mesmo ver a morte dentro da tua casa. Ele não quer somente isso. Quando ele passava pela porta daquela cidade, ele não ficou somente olhando o enterro que acontecia lá dentro. Muito mais do que isso, ele foi lá onde acontecia o enterro. Ele é atraído, ele se aproximou daquela situação e converteu, ou seja, mudou totalmente as coisas ali. E da minha situação, da sua, da minha casa e da sua não é diferente. Jesus de Nazaré, Ele não quer simplesmente passar pela nossa vida, mas Ele quer entrar. Ele quer entrar, como entrou naquela cidade de Naim, como entrou e foi até aquele velório e mudou aquela realidade. Ele também, do mesmo jeito, Ele quer olhar para cada um de nós e não ser espectador da nossa vida, mas muito mais. Ele quer participar da nossa vida como Ele participou e mudou a realidade daquela viúva. Também na minha casa, da sua, na minha realidade, da sua. Ele quer mudar a história. Ele quer fazer totalmente diferente. Por quê, irmão? Porque o meu coração, ele está pedindo a presença de Jesus. Porque o meu coração precisa, em primeiro lugar, se aproximar do Senhor. Eu louvo e bendigo ao nosso Deus por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que nos ouve neste momento. Por quê? Porque eu sei que já tem um coração que está se aproximando do Senhor. E a palavra de Deus, esse momento de oração, é exatamente para isso. Para que nós possamos, de uma forma ou de outra, através das canções, dos louvores, através da ministração da palavra, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Quando você ouve uma canção espiritual, ainda hoje pela manhã, eu recebi no meu celular uma mensagem de uma música, mandaram para mim uma música e eu achei aquilo tão comovente, mexeu demais comigo e eu mandei para todos os meus contatos de celular aquela música. Por quê? Porque eu tenho certeza que através daquela canção o nosso coração se aproximou de Deus. Assim como essa ministração que o Marcelo está fazendo para nós, em que a Vanessa conduziu a oração aqui e hoje eu ministro a palavra, tudo isso é para que você se aproxime de Deus. Amado irmão, amada irmã, eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Por mais que você esteja, pranteando, por mais que você esteja chorando, de repente a morte de uma pessoa, talvez a morte espiritual, quem sabe a morte do teu casamento, quem sabe uma enfermidade que se alojou na tua casa, mas muito mais do que isso, como aquela viúva, nós precisamos chamar a atenção de Deus para nós. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos chegar até a presença de Deus, ainda que seja uma oração desesperadora.
ainda que seja uma oração simples, ainda que seja uma oração conduzida por uma pessoa, não importa. O que importa é que o meu coração vá diante do Senhor, é que o meu coração procure ficar na presença de Deus. Por quê? Porque se o meu coração buscar a Deus, se o meu coração for de encontro ao meu Deus, se o meu coração tiver sede do meu Deus, esse Deus não vai desviar da minha situação. Porque a palavra do Senhor nos é clara, irmão, que o Senhor disse assim para nós: olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O nosso Deus não é um Deus que somente fica nos olhando de longe, não, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus próximo, e Ele é um Deus que age, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode chamar a existência aquilo que já não existe mais. Ele é um Deus que olha para você nesse instante que chora, a você agora que nesse momento está pranteando. Ele é um Deus que não está somente assistindo você, mas Ele quer participar da tua vida, meu irmão. Ele quer participar da tua vida, minha irmã. Ele olha para você nesse instante e Ele não quer cortar a volta, não. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua realidade, Ele quer entrar aí na tua vida. E se nós fizermos como fez aquela viúva, nos aproximarmos do Senhor, é certo que Ele também vai se aproximar de nós. E não existe para nós, irmãos e irmãs, alegria maior de que quando esse Deus se aproxima de nós. Eu mesmo sou uma testemunha viva de que isso aconteceu. Porque um dia minha mãe, ela pranteou diante do Senhor, ela chorou na presença do Senhor. E reclamou a Deus pela minha vida. Porque eu estava praticamente morto. Na vida em que eu vivia, a forma em que eu conduzia a minha vida, eu estava praticamente morto. Hoje eu conto com 42 anos de vida. Eu tenho plena certeza que eu não chegaria até a data de hoje. Eu não chegaria com todos esses anos. Por quê? Porque a vida que eu vivia era uma vida muito desregrada. Era uma vida muito distante do Senhor. Eu penso que a minha mãe, como aquela viúva de Naim, ela um dia olhou para Deus e se aproximou de Deus. Quando todos disseram para minha mãe assim: Dona Zenaide, deixa eu vir, Dona Zenaide, o vinho já não tem mais jeito. Quando todos pensaram assim, já decretando a morte do vinho, esse já não tem mais conserto, a minha mãe, ela não desistiu. Por quê? Porque ela foi chorar na presença de Deus, ela se aproximou de Deus, ela começou a orar, ela começou a me entregar para Deus, e nas suas orações, ela dizia assim: Senhor, abençoa o meu filho, Senhor, alcance o meu filho onde está. E na simplicidade de oração dela, e eu tenho certeza que Jesus de Nazaré, passando pela porta da minha casa, Ele percebeu que tinha um coração lá que estava se aproximando dele. E Jesus não conseguiu, Ele teve que entrar na casa da minha mãe, aonde eu já estava praticamente morto, aonde eu já estava praticamente entregue aos meus vícios. E Ele entrou lá, e quando Jesus se aproximou daquele esquife, Ele estendeu a sua mão, e Ele tocou aquele morto, e o morto se levantou. Meu amado, minha amada irmã, da mesma forma, e creio na mesma proporção, eu também fui tocado por Jesus de Nazaré. Levantei hoje, e hoje eu estou aqui na presença dos irmãos, junto com os irmãos aqui, para testemunhar que quando um coração se aproxima de Jesus, Ele vem e faz a obra. Eu quero convidar você nesta noite a se aproximar desse Jesus de Nazaré, a querer ficar na presença dEle. Talvez você não encontre meios para rezar aí na tua casa. Talvez você não encontre meios para soltar a sua voz, e você pode dizer assim: olha, Vinho, mas eu não consigo rezar, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Meu irmão, Santo Agostinho, que é um doutor da nossa igreja, ele já dizia assim que o pensar em Deus é uma grande oração. Talvez aquela viúva, em meio aos seus prantos, ela não conseguiu soltar a sua voz em oração, mas o seu coração estava se aproximando de Deus. Por isso Deus, Jesus de Nazaré, foi até a casa dela. Eu quero convidar você, irmão, a pensar em Deus nesse momento, a pensar em Deus tocando a pessoa que você tem aí no seu coração. Talvez, minha irmã, seja o teu filho, o seu marido, talvez sejam os seus pais, eu não sei, talvez seja você mesmo. E tudo que eu quero nesta noite é que você se aproxime de Deus, do jeito que você está, da forma que você se encontra. Se aproxima de Deus nesta noite, queira estar na presença de Deus.
E isso não quer dizer que você tem que fazer grandes orações, não. Na simplicidade da tua oração, na simplicidade do teu coração, queira estar na presença de Deus. Deseje a presença de Deus, porque daí a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Aproximai-vos do Senhor e Ele se aproximará de vós. Nós não encontramos nenhuma pessoa na palavra do Senhor que se aproximou de Jesus e Jesus se virou contra ela. Jesus virou as costas. Ela não tem nenhum. Muito pelo contrário. Ele foi em direção a todas as pessoas que se aproximaram dele. Se achegue a Jesus de Nazaré. Se achegue com todo o seu coração, com toda a bagagem que você tem, ainda que seja mais triste, ainda que seja a mais medonha que seja. Se aproxima de Jesus nessa noite. Simplesmente, aonde você está, da forma que você está, talvez aí na frente do seu computador, nos assistindo, talvez nos vendo, mas participando desse grupo de oração, meu irmão, queira estar na presença de Jesus. Se aproxima dele, porque ele está à porta da tua casa. A palavra é clara, a palavra do Senhor não deixa nenhuma dúvida disso. Ele está no meio de nós. Ele está junto com você agora. Ele não te abandonou. Você não está sozinho. Porque o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, aquele homem que levantou aquele moço da sua morte, está próximo de você. E se você nesta noite se aproximar dele, ele vai entrar na tua casa. Ele vai mudar a história da tua vida. Quem sabe a história da tua família, de hoje para outro dia, vai ser diferente. Por quê? Porque Jesus de Nazaré ouviu o pranto do coração daquela mulher, daquela viúva. Da mesma maneira que ele me ouve agora, que ele ouve ao Marcelo, que ele ouve a você também. Jesus de Nazaré, ele quer fazer uma história nova na tua vida. Somente Ele pode fazer isso, se você assim permitir. Convida o Senhor. Eu quero convidar você nesta noite. Se você puder, fechar os teus olhos. Convida Jesus, irmão. Diga para Jesus que você quer se aproximar dele. Pai, nesta noite, Pai. Aqui, Senhor, neste grupo de oração, Senhor, nós nos unimos a todos os irmãos e irmãs, Senhor, que nos assistem, que nos ouvem neste momento, Senhor. E nós queremos, Senhor, que o nosso coração, Pai, possa se aproximar de Ti, Jesus. Que o nosso coração possa estar na Tua presença santa, Senhor. Pai, que o Senhor não olhe neste momento as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Não, Deus, que o Senhor possa somente olhar nesta hora, Senhor. Corações contritos, Senhor, corações sedentos, corações desesperados, Senhor, talvez como daquela viúva, Senhor, que já não tinha mais ninguém ao seu favor, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor a ouviu. O Senhor percebeu que o coração dela estava próximo de Ti. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te pedimos nesta noite, Senhor, veja que o nosso coração tem sede de Ti, Senhor. Vê, Senhor, que o nosso coração quer ficar perto de Ti, Senhor. Muitas vezes, Senhor, fazemos coisas erradas, Senhor, tentando acertar. Mas mesmo assim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para cada um de nós. Olha, Deus amado, para a pessoa, Senhor, que está, Senhor, me ouvindo neste momento. Pai, eu te peço, Pai, que pelo poder do nome de Jesus, o Senhor possa entrar neste lar, o Senhor possa entrar nesta casa, o Senhor possa entrar nesta vida, assim como o Senhor se aproximou daquela viúva, Senhor, também, ó Deus, se aproxima desta casa, se aproxima desta pessoa, Senhor. E se houver uma morte ali, Senhor, como havia, Senhor, com o filho daquela viúva, Senhor, se há, Senhor, nesta residência, se há, Senhor, nesta casa, uma morte espiritual, Senhor, uma enfermidade alojada, Senhor, uma falta de amor, Deus, tudo que eu te peço nesta noite é que o Senhor estenda a tua mão poderosa e toque nesta casa, Pai, e toque nesta família, e toque nesta pessoa, Senhor, e traga novamente a vida, Senhor, a vida que o Senhor quer para cada um de nós, a vida em abundância, Senhor, a vida verdadeira, a vida rica em graça, Senhor, que só vem de Ti, Pai. Ouve, Senhor, a nossa oração nesta noite. Ouve, Senhor, ouve, Senhor, ouve, Senhor, nosso pranto, ouve, Senhor.
Ouve, Senhor. Se aproxime do Senhor nesta noite, meu irmão. Algo bom acontecerá se você se aproximar desse Deus nesta noite. Aproximai-vos de Deus, que Ele se aproximará de você. Se aproxime desse Deus, chegue perto dele. Conte para Ele as suas tristezas, conte para Ele as suas decepções. Venha como você está. Se aproxime de Jesus, se aproxime do Mestre. Ele não desistiu de você. Ele espera esta aproximação entre você e Ele. Deus espera por essa aproximação, meu irmão. Ele está de braços abertos para você agora. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, Pai. Meu irmão, acredita que o teu impossível acontecerá se você se aproximar desse Deus. Quando nos aproximamos de Deus, Ele não cuida mais de nós, Ele olha mais para nós, meu irmão. Eu convido a vocês a chegar perto dEle. Chegue perto dEle. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. A palavra não nos mostra, mas eu quero te convidar, amado, a pensar comigo agora no olhar daquela viúva, aquela mãe que chorava pela morte do seu filho. Quando percebe que quem se aproxima deles é Jesus de Nazaré, e quem estende a mão sobre aquele momento ali é Jesus de Nazaré. E no momento em que o filho se levanta de novo e começa a ter uma conversa com Jesus de Nazaré, imagina como é que ficou o coração daquela mãe naquele instante, explodindo em alegria, porque ela tinha certeza quem se aproximou deles foi Jesus de Nazaré, e que Jesus não havia se esquecido daquela família. Todas as pessoas diziam para aquela mulher: você está esquecida. Ela estava à margem já daquela situação, daquela sociedade, porque já sem marido também, sem filho. Mas a questão, amado e amada, é que Jesus de Nazaré nunca se esqueceu daquela mulher. E quando ele se aproximou dela, foi para fazer o impossível acontecer na vida dela. Eu quero dizer para você nesta noite, para todos nós aqui, é a mesma coisa. Que Jesus nunca se esqueceu de você. E nesta noite, pelo fato de você ter orado, você ter somente ouvido esta mensagem, o Jesus de Nazaré que se aproximou daquele esquife, tocou nele e mudou a realidade daquela viúva em choro, em pranto e depois em alegria, também vai mudar a tua história, a tua vida.
num ato de fé, de ousadia, eu quero ver um sorriso no seu rosto nesta noite. Por quê? Porque Jesus de Nazaré não está mais somente passando pela porta da tua casa, mas Ele adentrou. Ele faz parte da tua família hoje. E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de todos aí da tua casa. Eu tenho fé nisso, tenho esperança nisso, porque a palavra do Senhor nos garante isso. E Ele vai mudar tudo e todos aí na tua casa, em nome do poder de Jesus. Ele vai fazer história na tua casa. Eu quero convidar você a ouvir e cantar mais uma vez essa canção conosco. Mas que isso seja para nós uma oração. Que isso possa ser para você, de fato, irmão, um coração falando isso para Jesus. Eu sei que eu não estou só. Diga, eu sei que eu não estou só. Diga, eu sei que eu não estou só. Vamos cantar. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, o Deus do impossível. Sei, Senhor, que o Senhor não se esqueceu de mim, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não se esqueceu, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que nos ouve neste momento, de cada pessoa que participa neste grupo de oração, eu sei que o Senhor não se esqueceu de nós. Eu sei que o Senhor não se esqueceu do teu povo, Senhor. Eu sei, Jesus, que o Senhor é um Deus próximo. Eu sei que tu és um Deus que não somente nos assiste, mas é um Deus que participa da nossa vida, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus próximo, Deus amigo, Deus presente. Aleluia, Senhor. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, Senhor. A Ti, Senhor, todo empenho, Senhor, do nosso coração, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Deus próximo. Creia, amado, Ele é um Deus próximo. Ele não se esqueceu de você. Como Ele não se esqueceu daquela viúva, Ele também não se esqueceu de você. Creia, toma posse. Ele está junto com você. Ele faz parte da tua vida. Bendito é o nosso Deus, soberano é o nosso Deus. Deixa Deus, irmão, fazer parte da tua vida, da tua história. Visualiza agora, meu irmão, minha irmã, Jesus de Nazaré se aproximando e tocando o esquife, tocando aquilo que estava morto na tua casa. Se é o teu filho, ele está sendo tocado agora por Jesus de Nazaré. Jesus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do teu pranto, do teu choro.
Ele é um Deus que olha, Ele é um Deus presente. É um Deus que age mais na tua vida. Você que está acamado agora, você que está num leito, quem sabe num leito até mesmo de hospital neste momento, deixe Jesus se aproximar de você. Aproximai-vos do Senhor e Ele se aproximará de vós. É da vontade do Senhor também querer se aproximar de você nesta noite. Ele está aí, Ele está próximo de você. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós vamos fazer agora nossos pedidos de oração. A Mônica de Russas, na Bahia, pede oração pela sua saúde, pelo tratamento da sua irmã, também pela sua filha Regina e o José Osmar, pela libertação dos vícios. A Tuane de São José dos Campos pede oração pela sua avó, que está no hospital e vai fazer uma cirurgia nessa quarta-feira. Também pelo seu tio, que está com os problemas de saúde. A Kelly, dos Estados Unidos, pede oração pela sua própria vida, também pela sua casa, pela sua família. Por uma amiga que mora lá na Nebraska, pois ela vai ter uma prova este mês e está nervosa. A Cris Cardoso, de Jacareí, pede oração por toda a sua família, pelo Alaor e Amanda. A Adriana Correia, de Londrina, no Paraná, pede oração pela sua própria vida, pelo seu amigo Júlio, o Alisson e o Durvalino, e o Clóvis de Cruzeiro. Pede pelos exames que ele está fazendo, exames de rins. Que Jesus já passa à frente e tire toda a enfermidade. Vou pedir para o Vinho fazer a oração sobre os pedidos. Amém. Também eu quero colocar aqui, aproveitar, mas a pessoa que me pediu aqui fazer oração também, sobre toda a família dela, sobre a mãe dela, a Lúcia, né? O esposo dela chama Luciano, tem uma filha chamada Lívia. Além de ela pedir oração por toda a família dela, por seus irmãos, suas cunhadas, enfim, bastante gente aqui que Deus também possa alcançar através dessa oração. Pai, eu te peço, Pai amado, que da mesma forma que Jesus passava, Senhor, pela porta daquela cidade, Naim, e entrou, Senhor, atraído pelo coração, Senhor, daquela viúva, que o Senhor também nesta noite, Senhor, atraído, Senhor, por estes corações que nos pedem oração nesta hora, neste momento, Senhor, também possa entrar, Senhor, nessas histórias, nestas vidas, Senhor, nestas casas, Senhor, e ali também, Senhor, o Senhor possa se aproximar, Senhor, e tocar, Senhor, naquela família, tocar sobre essas pessoas que nos pedem oração, as pessoas que pedem por um emprego, por restauração de saúde. Pai de amor, eu te peço, Pai, que da mesma maneira que Jesus mudou a história daquela família, o Senhor também possa estender a tua mão, Senhor, para mudar também essas histórias, Senhor, de pessoas que nos pedem oração, Senhor, por toda a família, Senhor, casos de pessoas que estão estudando, Senhor. Pai, vem de encontro, Senhor, à nossa necessidade. Nós estamos te pedindo isso, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Vem em nosso favor, Senhor, nós te pedimos. Nós, Senhor, acabamos de cantar aqui, Senhor, sabemos que nós não estamos só. E nestas verdades, o que nós não estamos sós, atende, Senhor, a nossa oração. Atende, Senhor, a súplica, Senhor, do povo que te pede nesta hora. E nós te pedimos também, Maria Santíssima, abençoa, estende o teu manto
sobre essas famílias, sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.